Fala galera, beleza? Começando aqui uma caminhada com produção acadêmica. Vocês sabem que ainda não tem nome nessa caminhada aqui. Uma hora sai um nome, a galera já até sugeriu, mas tá difícil de achar um nome. E aí, tudo beleza? Muito bom ver todo mundo aí. Dia bem especial, né? Porque liberei hoje de manhã a primeira aula da imersão de artigos científicos, né? Uma aula que é para preparar a pessoa para fazer um I10, né? Então, nessa aula eu basicamente apresento as 4 transformações, né? Que são essenciais para alguém se preparar para fazer um I10. O que é um I10? É escrever um artigo em até 10 horas, do zero, independente da sua titulação ou área do conhecimento. E aí, né, vim aqui fazer minha caminhadinha e falei, vamos embora fazer a live com caminhada, que tem tempo que eu não faço, né? Esses dias aí eu fiquei respondendo muita pergunta nas caminhadas e aí acabou que eu não fiz a live com caminhada, né? Mas estamos juntos aí e como toda live com caminhada, né? Tem sempre um tema, que em geral é uma palavra, né? E como uma das transformações da aula de hoje, lá da imersão de artigos científicos, é essa, eu quero então conversar com vocês sobre essa palavra, que se chama titulação. Né? Titulação é uma coisa muito, muito importante da gente discutir, já que, né, eu contribuo com vocês sobre produção acadêmica, sabe? O que é titulação e como que a titulação de fato pode te ajudar ou não, né, para os seus objetivos acadêmicos. Existe um certo senso comum no mundo acadêmico de que se você não é doutor, você não é nada, né? Mas essa é uma afirmativa muito estigmatizante, né? Muito preconceituosa, tá? Então, o meu objetivo aqui é de conversar com vocês sobre titulação, o que a titulação te permite, o que não te permite, e como que para você fazer um I10, que a galera está aprendendo nessa semana, né? Hoje aprenderam as transformações, na aula 2 vão aprender o método de cabo a rabo, e na aula 3 vão aprender a estratégia de publicação daquele artigo que elas fizeram um I10, né? Então, muita galera está fazendo e para fazer um I10 não precisa de titulação, né? Então vamos refletir sobre isso. Assim, titulação é algo bem importante, né? E o mundo acadêmico, ele é como se fosse a natação, tá? Dentro da natação tem várias modalidades diferentes, né? Tem a modalidade da docência, tem a modalidade da pesquisa, tem a modalidade da produção acadêmica e tem a modalidade da titulação. Tá? Então, natação tem aquela coisa, né? Tem umas que você vai de costas, a outra que você vai de frente, de crawl, a outra que é borboleta. Então, o mundo acadêmico é igualzinho, tem várias modalidades, né? E você pode jogar essas diversas modalidades, tá? Você pode jogar essas diversas modalidades, não tem nenhum problema. Mas são modalidades diferentes. Assim como você tem na natação certos nadadores que são mais fortes em crawl e menos fortes em borboleta, você vai ter, né, no mundo acadêmico certas modalidades que você vai melhor e outras não, tá? Ao longo do tempo, se você fez o seu trabalho direitinho, as chances são de que você, né, vai jogar essas modalidades bem. A modalidade da docência, a modalidade da produção acadêmica, a modalidade da titulação e a modalidade da pesquisa. Mas elas não são a mesma coisa, tá? E isso é muito importante da gente saber. Por quê? Porque, já que o assunto é titulação, né, existe uma tendência
de nós assim no nosso cotidiano, isso não é culpa nossa, tá? Mas existe uma tendência de se associar a modalidade titulação como determinante para as outras modalidades, tá? Então, para fazer pesquisa, eu preciso ser doutor? Não necessariamente. Para dar aula, eu preciso ser doutor? Não necessariamente. Para produção acadêmica, eu preciso ser doutor? Não necessariamente. Então, existe uma tendência, um vício no mundo acadêmico de associar a titulação como a condição para você fazer as demais modalidades. E não é assim. Ah, Felipe, mas só que tem revista A1 que só aceita doutor. É quando você, para jogar numa revista A1, você tem que cumprir o requisito de doutorado, tá tudo bem. A revista tem autonomia para decidir sobre isso, né? Agora, você não tem nenhuma revista para publicar? Claro que não, você tem várias. E aí, gente, que eu comecei a virar o jogo. Por quê? Porque desde que eu entrei na faculdade, eu queria seguir carreira acadêmica. Desde que eu entrei na faculdade. E foi uma porcaria o início. Porque meus professores não compartilhavam conhecimento. Eles tentavam fazer as coisas, fazer os projetos, não me davam bola. E, enfim, não conseguia entrar, né? Quem assistiu a aula 1 já viu até os motivos, sabe? E por quê? Porque eu comecei a notar o seguinte: o cara era meu professor, ele jogava o jogo da docência. A modalidade que ele jogava era a modalidade da docência. E eu queria produção acadêmica, né? Eu queria escrever livros, escrever artigo, eu queria pesquisar, eu queria, assim, produzir conhecimento, né? E o cara jogava docência. Então, muitas vezes, isso ao longo do tempo eu comecei a reparar, o que acontecia era que o meu professor, ele não sabia sobre a modalidade, né, do esporte, produção acadêmica, ele sabia o esporte da docência, alguns nem docência, né, diga-se de passagem, zero à esquerda, mas assim, o meu professor sabia de docência, jogava esse esporte, mas não jogava o esporte da produção acadêmica. Outros jogavam o esporte da produção acadêmica, mas eu era muito ralé para eles, né? Eu era muito titulação baixa para eles. E eles me julgavam pela minha titulação, que é um outro esporte. E isso começou então a afetar, sabe? Pô, eu entrei querendo seguir a parada e não conseguia, né? E comecei então a notar muito cedo isso, né? Que no mundo acadêmico você tem esportes diferentes, mas que no final das contas as pessoas não sabem nem qual esporte elas estão jogando. Elas não sabem se elas estão jogando o esporte da docência, o esporte da produção acadêmica, o esporte da pesquisa ou o esporte da titulação. E aí o que acontece? Vira esse senso comum de que para tudo que você vai fazer no mundo acadêmico, você tem que ter doutorado, tá? O problema da titulação não é só um problema de que ela é vista como a única maneira de você produzir ou de ser docente, né? Não é só isso, né? O problema da titulação é que ela tende a gerar em algumas pessoas, não em todas, mas em algumas pessoas uma arrogância. Por quê? Porque só porque eu tenho um papel X, eu sou superior a você que não tem. Só porque eu tenho um papel X, eu sou superior a você que não tem. Então, o jogo da titulação, ele tende a ser um jogo que, para muita gente, é um jogo de negatividade, em que ela cria preconceitos, estigmas, em que ela cria barreiras a pessoas que não são tituladas para estarem com elas. Aí você vê, por exemplo, certas pessoas que defendem o mestrado, defendem o doutorado e ficam absurdamente arrogantes. Porque partem da premissa de que o título permite algo,
uma atitude diferente por parte delas. Que é uma atitude o quê? De minimizar o outro, que é de julgar o outro, só porque o outro não tem o mesmo papel que ela. O fato é o seguinte, gente, titulação é um esporte importantíssimo. Façam mestrado, façam doutorado, façam especialização, show de bola. Mas titulação não pode te impedir de fazer as coisas que você quer fazer. Hoje, pensa só, para você jogar o esporte da docência, você tem como ser um professor sem ser doutor, né? Ah, mas no concurso da Universidade Federal tal tem que ter doutorado. Mas quantas vagas, quantos concursos tem abertos em comparação a quantas vagas você tem à disposição para a sua titulação, para ser professor em sentido amplo? Não estou falando de professor no crachá, não. Estou falando de professor na prática, entendeu? Professor de verdade. Então, às vezes, para você exercer a docência, pode haver o requisito da titulação. Às vezes, para você publicar um artigo, pode haver o requisito da titulação. Mas esses requisitos não impedem você de encontrar alternativas. E aí foi algo que eu comecei a ver no meu dia a dia, foi o seguinte, eu era graduando e eu não conseguia publicar em lugar nenhum, quer dizer, eu não conseguia nem saber instrução para publicar, né? Porque meus professores não me dividiam nada, eles ficavam só me julgando, né? Então, assim, cara, comecei a ver o seguinte, quais são as portas que eu tenho à disposição como graduando? E aí é que vieram as paradas, aí é que vieram as respostas. Quando eu parei de ficar me minimizando por causa da minha titulação, porque no final das contas nem faz sentido, já que quem minimiza é o outro, né? É o estigmatizante, é o julgador que me minimiza. Né? Então eu passei de ficar curtindo a bad vibe do julgador e o negativismo do julgador e comecei a ver o seguinte, olha só, quais são as minhas portas? Quais são as minhas portas? O que um graduando pode fazer hoje para produzir? E comecei a ver que dava para fazer muita coisa. Tá? Por exemplo, produzir artigos para revistas. Ah, quais revistas? Revista de graduação. E daí? Qual o problema? Comecei a desenvolver competência e habilidades para escrever artigos e não me recusei a escrever por causa da minha titulação. E comecei a fazer isso. Talvez o método do Index, que vocês estão conhecendo essa semana, não tivesse surgido se eu não tivesse... não tivesse surgido se eu tivesse aceitado a ideia de que graduando não pode fazer nada. Né? Então, comecei a fazer artigo para revistas. Outra coisa, comecei a participar de muito evento de iniciação científica. As universidades fazem muitos eventos de iniciação científica, todas elas, né? E comecei então a participar, sabe? E aí comecei a trocar ideia, receber críticas, sugestões, não por causa da minha titulação, mas porque eu estava me inserindo no cotidiano acadêmico. Então isso foi muito bom também. Outra coisa que eu comecei a fazer pesquisas com outros colegas, sabe? Então, já que os doutores lá, os mestres lá que eu tinha como professores, não me davam nenhuma chance, eu comecei a fazer o seguinte, vamos embora então fazer pesquisa aqui a gente mesmo, tá? É óbvio que não eram pesquisas que precisavam de muita grana, de financiamento público, eram pesquisas de menor alcance. Mas e daí? Eram pesquisas rigorosas, à medida do possível, lá com a minha experiência da época. Né? Eram pesquisas que foram feitas com honestidade. Eram pesquisas que, sabe, eu entreguei o meu melhor ali, como graduando. Fiz pesquisa. Aí, fui jogar outro esporte. Observa, joguei o esporte da produção, joguei o esporte da pesquisa, isso tudo como graduando. Agora, mais esporte, quer ver? O esporte da docência. Sabe o que a gente começou a fazer?
a gente começou a... Não só eu, mas eu tinha um grande amigo lá também que a gente fazia um monte de coisa junto. A gente começou a fazer curso de extensão em parceria com o centro acadêmico. Sabe, centros acadêmicos em geral são bem atuantes, né? E começamos a fazer cursos de extensão, sabe, para ajudar a galera. Então, foi muito legal, sabe, como, entre aspas, né, bem entre aspas, professor. Ou seja, gente, você joga o esporte antes de se oficializar no esporte. E é muito parecido com o futebol, né? Você começa a jogar futebol antes de se oficializar como jogador de futebol. Você pode começar a ser professor antes de ser professor no crachá. Você pode começar a ser um acadêmico que produz, né, de produção acadêmica, antes de você estar dentro de uma universidade, formalmente. Você pode fazer pesquisa independente de você ter o aval de uma instituição. Se você pensar, a gente hoje, com a internet, quando eu fiz faculdade, a internet não era a internet que era hoje, né? Hoje, com a internet, você não faltam para você ferramentas para você jogar todos esses esportes. Não faltam para você ferramentas. Ô rapaz, respeite sua mãe. Ó mãe. Tá latindo pra mãe por quê, rapaz? Mamãe é mãe, rapaz. Então, hoje você tá com tudo na mão, cara. Se antes já dava para fazer como era na minha época, hoje dá para fazer muito mais fácil. Lembra aí, quais são os esportes? 4 esportes, né? Titulação, pesquisa, produção acadêmica e docência. Titulação, pesquisa, produção acadêmica e docência. São os 4 esportes. Titulação. A gente hoje vive o melhor momento para se titular no país. Tá? Não é o melhor momento do país, tá? O país está uma porcaria. Mas é o melhor momento de se titular no país. Você tem um monte de mestrado, doutorado. Mas um monte de cursos que não necessariamente são cursos de mestrado, doutorado, mas que você desenvolve competência e habilidades. Por exemplo, programa de produção acadêmica. Tantos outros, tá? Tantos outros. Mas hoje você tem tudo na tua mão. Seja titulação, seja conhecimento. E na tua mão, coisas que estão no mundo inteiro. Tá, assim, com raríssimas exceções, você pode fazer um curso de Harvard de casa. Tô falando de Harvard não é porque todo mundo tem que estudar em Harvard, não é isso não. Mas é porque é uma universidade famosa como uma universidade de excelência. E você pode fazer de casa. Você pode fazer MBAs, LLMs, mestrados, doutorados, tudo isso de casa hoje. Tá? Mas tem... Aí tem sempre aquele, né? Mas EAD é ruim. Não é ruim. Ruim é a universidade. Ruim é o professor. Tem a EAD ruim porque a universidade é ruim. Tem EAD ruim porque o professor é ruim. Tem EAD bom porque a universidade é boa. Tem EAD bom porque o professor é bom. Tá? Então não é a modalidade de ensino que diz se é bom ou não é. É a universidade e o professor. Né? Então, você pode hoje, no esporte da titulação, jogar de casa. Com qualidade, tá? Não é comprinha de diploma, não. Desse negócio. Formaçãozinha fake, entendeu? Essas coisas que às vezes a gente vê por aí. Tá? Fazer um negócio de qualidade. Fazer um negócio top. De casa. Tá? De casa. Mas tem coisas que não dá para ensinar EAD. Tem coisas que não dá para ensinar EAD.
Paciência. O que não dá, não dá, né? O que não dá, não dá. Agora, que coisa que pode ensinar EAD que dá? E que você pode fazer, tá? Ou é desculpa? Não, mas é porque eu quero ser cirurgião plástico e aí eu vou esperar voltar ao presencial para não sei o que. Tá, mas não tem nada que você possa fazer agora, né? Então, observem. Melhor momento para jogar o esporte da titulação. Até porque mestrados e doutorados presenciais também estão online agora. E quando isso tudo acabar, porque essa pandemia vai acabar, quando isso tudo acabar, muitos mestrados continuarão online ou serão híbridos. Serão híbridos. Não todos, tá? Muitos continuarão online ou serão híbridos. E com qualidade. Com qualidade. Então, ó, esporte da titulação. Você pode jogar esse esporte hoje. Com qualidade. Com qualidade de casa. Vamos ver agora outra coisa. Outro esporte. Esporte da pesquisa. Muitas pesquisas dependem de presencial. Claro que muitas pesquisas dependem de presencial. Mas nem todas dependem de presencial. Aí vai uma diferença grande. Muitas pesquisas dependem de presencial, mas nem todas. E sabe o que aconteceu? O online, nessa coisa da pandemia, deixou de joelho a necessidade do presencial para você fazer pesquisa. Para algumas coisas sim, para outras coisas não. Por exemplo, uma coisa que ainda depende muito do presencial é laboratório, de uma maneira geral. Laboratório, tá? Tudo que envolve pesquisa em laboratório, experimento. Pô, de fato, né, tem muita coisa que depende do presencial. Não tem jeito. Mas você tem muita coisa que não depende. Gente, lá no programa de produção acadêmica, a gente fez um PPA Day. PPA Day é uma imersão, né? De um dia. E assim, foi um PPA Day que foi muito emocionante para mim, porque tem muita gente no PPA que ficou órfã de pesquisa, né? Porque fazia pesquisa em laboratório e com a pandemia atrapalhou, digamos assim, ou até encerrou mesmo, fechou o laboratório, né? Então, muita gente ficou órfã de laboratório. E o que aconteceu? Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer uma imersão aqui. Foi aí que surgiu o PPA Day, por causa dos órfãos. Vou fazer uma imersão aqui e vou fazer um dia inteiro de estratégias de produção, de pesquisa, sem sair de casa. Então a galera aprendeu pesquisa com bancos de dados secundários, aprendeu revisão sistemática, aprendeu revisão integrativa e aprendeu um monte de outras formas de pesquisa sem sair de casa, tá? Ou seja, você tem condição de fazer isso agora de casa. Ai, Felipe, mas eu gosto de laboratório. Tá tudo bem, quando acabar essa parada, tu volta pro laboratório. Entendeu? Só que hoje você não precisa ficar parado. Você pode produzir conhecimento. Você pode gerar dados de casa. Chamei até uma professora, uma amiga minha, de uma universidade holandesa. Eu não sei pronunciar o nome da universidade, não. É lá em holandês, eu não sei holandês. Então, eu brinco que é Universidade Heineken, né? Então, eu não sei o nome da universidade, é a Universidade Heineken. E aí o que acontece? Ela chegou e deu uma aula pra gente sobre tudo que se pode fazer de pesquisa na internet, pesquisa empírica na internet, né? Com altimetria, com métodos bibliométricos, etnografia em redes sociais e tantas outras coisas, sabe? De casa. Não estou dizendo que é para você abandonar o laboratório. Eu só estou dizendo que você não precisa ficar parado. Só isso. Então já vimos, como que você joga o esporte da titulação hoje, como que você joga o esporte da pesquisa. Agora vamos falar de docência,
e depois de produção acadêmica, os 4 esportes do mundo acadêmico. Docência. Gente, a educação, eu não sei a partir de quando, tá? Mas a educação durante muito tempo, digamos pré-internet, foi uma educação de poucos para muitos. Tanto é que no Brasil ainda teve essa parada de famílias mais abastadas, né, de mandarem os filhos para Portugal, que não tinha nem formação aqui direito. Então, a educação sempre foi de poucos para muitos, né? Sempre foi pensado dessa maneira. Dizem, eu não sou expert nisso, tá? Eu estou falando o que eu já li sobre o assunto. Mas dizem que isso remonta até a Revolução Industrial, né? Porque você coloca uma pessoa na sala e você coloca um monte de aluno e aí é dessa pessoa para o aluno, para os diversos alunos. Fica mais fácil de ensinar do que naquele modelo tutorial que era o modelo, por exemplo, da Idade Média, né? Por exemplo, Alexandre o Grande. Quem foi o preceptor do Alexandre o Grande? Foi Aristóteles, né? Sabe? Então, o cara tinha o Aristóteles para ensinar ele. O cara era Jedi, né? E isso com a Revolução Industrial, até onde eu sei, tá, galera? Me desculpem se eu estiver sendo impreciso, mas até onde eu sei mudou muito, né? Por conta da necessidade de você fazer uma educação mais em massa, porque bem ou mal você prepararia as pessoas para o trabalho, né? E a gente não teve Revolução Industrial, mas a gente importou muito essa ideia, né? Importou muito essa ideia de docência de uns para muitos. É por isso que você tem, às vezes, no mundo acadêmico, tanta gente arrogante, né? Porque a pessoa faz parte do time do uns e não faz parte do time do muitos. E aí, pelo fato dela fazer parte do time do uns, ela se sente o floquinho de neve, entendeu? O último biscoito do pacote. Como se ela fosse, né, escolhida por Deus ali, né, e tudo mais, sabe? E o fato é que essa educação de poucos para muitos, ela tem perdido muito espaço, entendeu? E hoje você ainda tem o ensino formal muito ancorado em poucos para muitos, mas a educação está progressivamente virando uma educação de muitos para muitos. Como assim de muitos para muitos, Felipe? A gente está começando a notar que você pode educar de diferentes maneiras. Você pode educar, sim, com conteúdo. Chega lá os professores e falam conteúdo, mas você pode educar de outras formas. Você pode educar, por exemplo, dando exemplo, sabe? Você pode educar com a sua história. Você pode educar porque você tem métodos que dão autonomia e independência para o aluno. Então você pode educar de outras maneiras que não necessariamente na lógica de poucos para muitos, formal de uma universidade ou de uma escola. Isso não quer dizer que a universidade vai acabar ou que a escola vai acabar. Mas isso quer dizer que agora a gente tem uma tendência de maior horizontalização no ensino e na educação. Mais do que o ensino, na educação. Hoje, galera, olha só. Eu tô aqui com o celular na mão, todo ruim aqui, cabelo ruim, tudo estranho, ficando careca, suado. E tô aqui compartilhando ideias com vocês. Sabe? Sem nenhuma pretensão, nenhuma mesmo, de ser dono da verdade. Quando a gente fala de muitos para muitos, a premissa é de que ninguém é dono da verdade. E por que hoje você tem uma educação cada vez mais de muitos para muitos? Porque a gente tem internet e tecnologia para isso. Antes a gente tinha internet, mas a gente não tinha tanta tecnologia para isso. Quem é mais antigo aí da época do ICQ, da época do Mirk,
Né? A gente tinha internet, mas a gente não tinha tecnologia. O celular ainda não era um celular potente, o computador não era um computador potente, né? Então, a internet, ela abriu espaço para ser uma educação de muitos para muitos, mas a tecnologia ela permitiu que isso se ampliasse para um monte de gente. Então, hoje, cada um que está aqui pode ser professor. E lembra, ser professor é na atitude. Ser professor é educar por conteúdo, por exemplo, por história. Cada um aqui pode ser professor. Sem gastar R$1. Só ligando o celular. E contribuindo com alguém com a tua expertise. Porque você tem expertise de alguma coisa. Eu tenho certeza que você que está aqui escutando, você tem algo a contribuir com o mundo. Eu tenho certeza absoluta. Certeza. Por quê? Porque a gente contribui com o mundo não necessariamente só com conteúdo. A gente contribui com história e com exemplo. Né? E às vezes, para não dizer na maioria das vezes, né? Porque eu não sou pedagogo, eu não sei explicar isso, mas às vezes a educação pela história e pelo exemplo, ela é muito mais efetiva do que a educação pelo conteúdo. Pelo menos no meu caso. A educação que eu recebi da minha mãe foi infinitamente enraizadora em mim, porque ela não me educou pelo conteúdo. Ela me educou pelo exemplo e pela história. Então hoje, todo mundo aqui pode ajudar alguém. Todo mundo aqui pode ajudar alguém. Todo mundo aqui pode criar um curso. Todo mundo aqui pode fazer live. Todo mundo aqui pode pegar aquilo que passou, a sua história, o seu exemplo, e ajudar alguém. E isso é incrível. Agora, por que tem muita gente que poderia fazer isso e não faz? Tá? Algumas pessoas poderiam e gostariam de fazer, mas não fazem por quê? Porque sentem acuadas, digamos assim, pelos julgadores, né? Mas hoje, gente, olha só, vocês podem fazer. Eu tenho certeza que se eu bater um papo com qualquer um de vocês, eu vou sair aprendendo pra caramba, né? Assim como eu aprendo com a galera do programa de produção acadêmica. A comunidade do PPA tem, 500 pessoas. A comunidade do PPA tem 500 pessoas. Cada vez que eu respondo uma dúvida, ou cada vez que alguém compartilha um conteúdo lá, eu tô aprendendo. O PPA, ele não é do Felipe para muitos. É de muitos para muitos. Eu só sou o mestre de cerimônias da parada. Entendeu? E, digamos assim, o guardião da gramática. Né? Porque todo mundo ali fala a mesma língua, fala o mesmo idioma. Né? Fala lá o em 10. Né? Então, o fato é que todo mundo aqui tem a chance de contribuir com todo mundo. Cursos, palestras, oficinas, vivências, tudo isso é forma de você compartilhar conteúdo de graça, de casa, e você ajudar as pessoas, transformar as pessoas e contribuir com as pessoas. Agora, imagina se você faz isso durante 2 anos, durante 3, 5 anos. Você vai ser muito melhor professor do que talvez alguns que a gente tem por aí, que ficam às vezes nas universidades só julgando, só estigmatizando, que eles sabem que eles não merecem estar lá, mas eles têm que segurar a posição deles. E quem sabe que não merece estar na universidade e quer segurar a sua posição, age de maneira estigmatizante, age como um julgador, porque sabe que no final do dia, aquele lugar que ele ocupa, ele não tem honra para ocupar aquilo lá, né? E aí, muita gente boa não ocupa esses espaços. Então, a docência, você pode começar agora. Ah, Felipe, mas não é formal o jogador de futebol?
Ele não começa a jogar futebol no dia que ele vira federado lá da associação, da Fundação de Futebol do Rio de Janeiro. Ele começa a jogar antes. Tá claro? Formalizar é uma consequência do trabalho bem feito que você faz. E não a causa. Tá claro? Eu, por exemplo, eu tô saindo de uma... Eu tô fazendo o caminho inverso. Muita gente tem feito o quê? Né? No mundo acadêmico, eu quero ficar formal, ou seja, eu quero virar professor da universidade pública, da universidade privada, eu quero ter o crachá de professor. Hoje, eu tento não trabalhar nessa lógica. Vocês vejam quantas vezes eu falo nas minhas aulas, nas minhas lives, nos meus cursos, que eu sou professor de 3 programas no Brasil, 1 nos Estados Unidos, e eu fico jogando isso na cara das pessoas. Nada. Entendeu? Por quê? Porque eu quero que as pessoas me vejam não sob o ponto de vista formal, como um professor, mas como alguém que ajuda elas, independente da minha titulação. Eu quase não falo que sou doutor, quase não falo que fiz pós-doutorado, quase não falo da minha vida como docente formal. Porque não é isso que ajuda vocês. Isso ajuda o meu ego. Olha, professor de universidade pública, aprovado, primeiro lugar, e daí, pô? Isso ajuda vocês como? Se eu reproduzo a ideia de que o formal é garantia de que eu sou um bom professor, eu estou enganado. Quantos professores vocês não conhecem que são professores no crachá, mas na prática são zero à esquerda? Um monte. Eu tive um monte, sabe? Então, hoje você tem a possibilidade de ser docente, sem as barreiras que antes existiam para ser docente. Ser docente é algo muito maior do que um crachá. E então falei do esporte da produção, falei do esporte da titulação, falei do esporte da docência. E agora falta o último esporte, que é o esporte da produção acadêmica, que é o esporte que eu adoro jogar. Tá? Gente, é mentira quem diz pra vocês que vocês têm que ter titulação para produzir. É mentira. Ou essa pessoa está reproduzindo uma mentira que ela nem sabe, ou essa pessoa está de má intenção contigo. Sabe? Ou essa pessoa não sabe o que está falando, ou essa pessoa está de má intenção. E eu te digo isso porque já falaram muito para mim. Algumas pessoas eu tenho certeza que falaram de boa fé. E outras foram as canalhas, filhas da mãe, que cruzaram na minha vida e deram o conselho errado. Então, assim, você pode produzir. Você tem condição de produzir. Você, em alguns momentos, pode ter o requisito da titulação, que é o outro esporte, junto do teu requisito de produção. Como, por exemplo, pedir um financiamento para uma pesquisa no CNPq. Provavelmente você tem que juntar duas coisas. O esporte da produção com o esporte da titulação. Publicar numa revista 1. Provavelmente você vai ter que juntar duas coisas. O esporte da titulação com o esporte da produção. Apesar de eu já ter mostrado, tá lá no meu Telegram, mostrei semana passada, crianças de 8 anos publicando em revista A2, né? Para dar logo um tapa na cara da galera que acha que tem que ter titulação, sabe? Então tá lá, quem tiver no meu Telegram, do Produção Acadêmica, já deve ter visto essa informação. Crianças de 8 anos que publicaram em revista 2, né? Mas existe isso, né? Alguns momentos você tem na produção acadêmica os dois esportes sendo aplicados juntos. Só que isso é exceção, gente. Você graduando, tem um monte de porta para você. E eu ainda digo mais, é humanamente impossível nós aproveitarmos todas as portas da nossa titulação. Eu, quando eu era graduando,
Eu tinha várias oportunidades à minha disposição, e como todo graduando tem, e eu não tinha condições de aproveitar todas as portas. Não tinha. Humanamente eu não tinha. E virei mestrando, também não tinha. E virei doutorando, também não tinha. E hoje, como professor, doutor, eu também não tenho. Eu nunca consegui aproveitar todas as portas que eu tinha à disposição em função da minha titulação. Nunca. Então, por que você se anula? Por que você chega e fala assim, graduando não pode nada, mestrando não pode nada, doutorando não pode nada, você reproduz o discurso de pessoas erradas para você, sabe? Você reproduz para você esse discurso que só te prejudica, entendeu? Então acaba, gente, que é o seguinte, você pode sim produzir. Tem um monte de situações como essas que eu já falei para vocês. E o que é melhor, você pode produzir de casa. Vamos supor, Felipe, eu pesquisar muito em laboratório. O laboratório fechou, pandemia. Agora não tenho dados para produzir. Esses dados aí já era mesmo. Já era. Mas e o resto? Por exemplo, você pode fazer artigo teórico? Pode. Pode fazer revisão sistemática? Pode. Pode fazer revisão de literatura? Pode. Revisão integrativa? Também pode. E pode fazer ensaio? Pode. Pode fazer resenha? Pode. Pode fazer relato de experiência? Pode. Pode fazer estudo de caso clínico? Pode. Pode fazer estudo com bancos de dados secundários? Pode. Aí vem o cidadão e fala assim, mas só que eu não tenho mais meus experimentos com ratinho. Tá, meu irmão, mas isso não é desculpa para você parar de produzir conhecimento para o mundo e ajudar outras pessoas a entenderem sobre algum assunto. Que a produção acadêmica não é sobre nós, é sobre o outro, é para a gente ajudar o outro com o conhecimento que a gente está produzindo, né? Então, cara, faz resenha, faz revisão sistemática, faz ensaio. Mas resenha não é aceita em revista. Qual revista? Procura aí se não aceita. Mas não são todas que aceitam. Nenhuma revista aceita todas as modalidades de artigo. Nenhuma aceita todas as modalidades de artigo. Tá? Todas elas escolhem as modalidades que elas querem. Inclusive tem revista que publica resenha. E vou te dizer mais. Vou dar uma dica aqui para quem quer uma... Sei que não é fácil estar aqui agora, porque vocês estão com outras coisas para fazer, mas vamos embora. Vou dar uma dica aqui para quem está comprometido. Se eu mando um artigo de comunicação de pesquisa, um artigo teórico para uma revista A1, tempo de espera costuma ser bem alto, né? Às vezes 6 meses, às vezes 1 ano. Enfim, varia de revista para revista, mas... tradicionalmente não demora pouco. Se eu mando uma resenha, as chances são de que publica bem rápido em comparação com o mesmo artigo. Por quê? Digo isso como quem já foi editor de revista há muitos anos e saí do mercado de revistas que eu fui para o mercado de livros, né? Eu sou presidente de editora de livros hoje. Sabe o que acontece? O editor, quando ele cria a revista, ele parece criança. Ele põe lá, não, quero isso, quero isso, quero isso. Aí ele põe lá vários artigos, várias modalidades de artigos diferentes. Né? Eu quero comunicação de pesquisa, eu quero resenha, eu quero teórico, eu quero ensaio. Blá, blá, blá. Ele põe lá um cardápiozinho. Só que ele esquece que depois ele tem que arrumar esses artigos. E hoje, qualquer revista que aceita resenha é um pesadelo para ela. Por quê? Porque consegue menos gente para resenha. Mas muito menos gente. Então hoje, se você tem uma resenha de um livro que você leu, você tem a chance de publicar numa revista A1 maior
e mais rápido do que se você fizer um artigo de comunicação de pesquisa, por exemplo. Estou dizendo para você não fazer artigos de comunicação de pesquisa? Claro que não. Só que eu estou te mostrando que o espaço, as formas de comunicação científica não são únicas, singulares. Tem várias formas, várias modalidades de artigos diferentes. E você pode fazer todas essas modalidades de artigos se você quiser. Tá? Ai, mas na minha área gostam mais de comunicação de pesquisa. Será? Será que é a única forma? Se eu auditar a sua área do conhecimento 10 minutos, e eu te digo com absoluta tranquilidade que lá no programa de produção acadêmica só não tem astrônomo. O resto tá tudo lá. Se eu auditar a sua área do conhecimento em 10 minutos, eu acho uma revista que aceita a resenha. 10 minutos. Você pode cronometrar. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: a produção acadêmica hoje também pode ser desenvolvida de casa. E você é livre para decidir como você vai começar essa parada ou desenvolver essa parada. E o fato de você escolher começar por XYZ não te torna um acadêmico melhor ou pior. Te torna uma pessoa que está comprometida com a sua produção. Sacou? Aliás, eu podia fazer uma aula de resenha, né? Vocês acham que eu deveria fazer uma aula de resenha? Alguém quer resenha? Eu fico falando essas coisas, mas será que alguém quer que eu ensine resenha aí? Que a resenha tem uma forma de bolo que eu uso. Eu tenho algumas resenhas publicadas que são bem amarradinhas assim, e a chance de publicação é bem alta. Se vocês quiserem resenha, bota aí, gente, na boa. Eu fico falando essas coisas, mas às vezes, sei lá, se alguém se interessa, né? Não sei. De repente, são coisas que não são tão relevantes assim para vocês. Essas minhas caminhadas são uma viagem só, né? São uma viagem só. Então, galera, olha só. Já que a caminhada é sobre titulação. Se vocês observarem, a titulação é importante. E vai continuar sendo. Eu não vejo assim um cenário em que a titulação vai ser dispensável para você ter uma carreira acadêmica. Eu não consigo vislumbrar esse cenário. Tá bom? Mas a titulação é um esporte. Dos 4 esportes. Quais são os 4? Titulação, pesquisa, produção e docência. Ela eventualmente pode influenciar que você jogue um ou outro esporte. Tá, por exemplo, só dá para jogar o Campeonato Brasileiro se estiver inscrito na CBF. Tá, mas isso vai te impedir de jogar futebol? Não, né? E sabe o que acontece no mundo acadêmico? A pessoa chega e te diz assim: você não está na CBF, então me dá aqui a bola porque você não tem legitimidade para jogar futebol. E a pessoa tira a bola, tira o colete, diz que você é um merda, porque você não tem titulação, ou porque você não tem produção, ou porque você não tem experiência docente, ou porque você não sabe de pesquisa. E te classifica antes de conversar contigo. Te estigmatiza, te rotula antes de falar contigo. Brabo, né? E é duro isso que eu tô falando. Mas assim, a aula 1 mostra isso. A aula 1 que eu liberei hoje, quem tiver inscrito na produção acadêmica, lá no Imersão de Artigos, já pode acessar a aula 1. É isso, cara. Muita gente errada entrou nessa parada no mundo acadêmico. E essa gente errada que entrou ocupou espaços que elas não podem ser retiradas. Então elas chegam do espaço em que elas estão e aí começa a te dizer que tu não pode jogar no Campeonato Brasileiro, que tu não pode isso, não pode aquilo.
Aí tu fala que já marcou 50 gols. Não, esses 50 gols não vale não. Aí tu fala isso, não, mas calma aí, isso daí eu não vi. Eu não contabilizei, sabe? Então, são coisas assim bem preocupantes do mundo acadêmico hoje. Né? Bem preocupante. E a minha esperança, na verdade, né? Eu posso errar em tudo isso, tá, gente? Mas a minha esperança é de que o mundo acadêmico de daqui a 10 anos seja totalmente diferente do que é hoje. Por quê? Porque muita gente boa e talentosa que durante um tempo saiu, né, do mundo acadêmico por conta dos julgadores e assediadores que ocuparam esses espaços, muita gente agora está voltando, entendeu? Muita gente agora está falando assim, não quer me liberar espaço no laboratório? Beleza, vou produzir aqui fora. Não quer me permitir dar uma aula? Beleza, vou dar aula aqui fora. Muita gente talentosa hoje diz não para esses estigmas que foram colocados tradicionalmente. E é essa galera que vai fazer a revolução. É essa galera que vai mudar o mundo acadêmico. E não vai mudar com conteúdo. Vai mudar com exemplo e com a história. Né? Hoje, no programa de produção acadêmica, o que não faltam são pessoas que eu tenho a chance de conhecer a história belíssima, né? Eu falo muito do PPA porque eu convivo com a galera lá, né, gente? Mas a galera que me acompanha aqui nas lives e tal, acaba que a gente cria vínculos também. Mas no PPA eu tenho a chance de conviver mais, né? Eu convivo com a pessoa durante 1 ano, pelo menos. Então, histórias belíssimas. Por exemplo, Jacione, não sei se vocês lembram, no final do ano passado, né, lá no Amapá, teve aquele problema de energia, o Amapá ficou 1 semana, sei lá, 10 dias sem energia. E a Jacione estava escrevendo o artigo dela, usando o método em 10, e ela escreveu o artigo na mão. Sabe o que é isso, gente? Escrever o artigo na mão. Eu nunca escrevi um artigo na mão. E se acabasse a energia, eu não escreveria artigo. Nenhum. Aí chega essa pessoa incrível e escreve na mão. Não fez um em 10, pô, porque tava na mão, demora mais. Mas assim, estão entendendo a lógica de uma Jacione quando ela vai dar uma aula? O que ela provoca nos alunos? Porque os julgadores só dão desculpa, né? O que os julgadores falam? Tempos difíceis, vamos esperar o presidente sair. Não sei o quê. Sempre o julgador tem uma justificativa externa a ele para ele não fazer nada. Ele é o maior desculpeiro do universo. O que você está fazendo a despeito do presidente? O que você está fazendo a despeito da política tá uma porcaria, a economia tá uma porcaria? Só está em rede social fazendo reiterismo? Então, aí é mole, né? Ficar reclamando da vida ao invés de agir, né? Agora, veja a Cione. Como que eu posso chegar e falar assim, cara, eu dar desculpa pra mim mesmo, entendeu? Eu, Felipe, dar desculpa pra mim mesmo. Quando eu vou dar uma desculpa pra mim, eu penso na Jacione, eu falo, cara, Jacione não faria isso. Entendeu? Jacione não faria isso. Jacione escreveu um artigo na mão sem luz. Com todas as desculpas do mundo que ela poderia dar. Sabe, eu tô falando dela, mas tem trocentos exemplos de pessoas incríveis no programa de produção acadêmica. Tô vendo aqui, inclusive agora tá aparecendo aqui no chat Diana, incrível, que inclusive fiz entrevista com ela, maravilhosa, guerreira. São essas as pessoas, são vocês que estão aí. Sabe, que tem a responsabilidade de mudar esse cenário. E que, é importante jogar o jogo da titulação, é importante fazer mestrado, fazer doutorado. Mas eu acho que todos nós temos a responsabilidade de não subjugar o outro por causa do nosso papel. De não humilhar o outro porque a gente é doutor e o cara não é, porque a gente é mestre e o cara não é.
Porque se a gente faz isso, não adianta ficar citando poemas de Paulo Freire, não, tá? Você é um tremendo filho da mãe se você faz isso. Que não vale nada. Porque você coloca todas as oportunidades que a vida te deu a serviço do seu ego e não a serviço do outro. Então você não vale nada se você faz isso. Simples assim. Deixa eu ver aqui as perguntas, as mensagens de vocês. Às vezes eu me empolgo, gente. Foi mal. Essas caminhadas são meio catárticas para mim. Deixa eu ver aqui. Uma galera gente boa. PDF. Gente, às vezes o PDF pelo celular... Tem celular que bloqueia PDF com senha, tá? Aí baixa no computador e coloca a senha tudo minúsculo, sem espaço. A primeira parte da senha tá mais ou menos no minuto 11, Fernanda. Mais ou menos no minuto 11, tá? Isso daí é culpa do meu videomaker lá. Eu falei para ele colocar a senha 1 minuto aparecendo. Ele colocou acho que 15 segundos. Vou mandar um recado para ele que vocês estão reclamando. Ai, ai. O HD Bass. Quero ver se ele vai ensinar alguma coisa ou ficar vendendo só curso. Como vendedor ele é muito bom. Obrigado. De repente, eu acho que você está me conhecendo agora, né? Porque só olhar meu conteúdo na internet que você vê o que é entregar conteúdo, tá? Agora, quem quer ver pelo em ovo, vê pelo em ovo. Tô gostando das orientações, é isso aí, tamo junto, gente. Essa coisa da senha eu vou mandar pro videomaker, ele vai rir muito. Ai, ai. Ai, ai, rapaz, mole. Deixa eu ver aqui mais. Como saber se uma revista qual para publicar? Vandressa, isso é uma coisa que é chata, porque é trabalho de formiguinha. Então, você vai ter que entrar no site da revista que você pretende publicar e ver lá se ela cobra, tá? Então, infelizmente, é um trabalho de formiguinha. Beleza? No Brasil, inicia desde a independência quando importamos, é? Interessante isso, Elma. Não sabia, não. Tá fazendo aerábia andando em circo. Tem que perder a barriga, rapaz. Para criar um canal do Instagram, como é? Sandra, eu acho que o Instagram é só você pegar um e-mail que ainda não tem conta. Você tem que ter um e-mail que não tem conta no Instagram, que ele só permite um e-mail por conta, até onde eu sei. Quer dizer, uma conta por e-mail. Cria lá, você cria rapidinho, assim, mas muito rápido, nem 5 minutos. Esses cursos online tem algum procedimento de ser aceito pelo MEC? Não, o MEC não regula curso online de curta duração, né? Ou de média duração. O MEC regula formação, diploma. Curso online dá certificado no máximo, tá? Uns nem davam aulas. Eu tive professor que não deu aula. Meu professor de Direito Comercial 1 e 2, ele não deu aula nem Direito Comercial 1, nem Direito Comercial 2. E passou a turma com 10, ainda virou diretor da universidade. Você vê como é que é a parada, né? Você sempre comenta sobre títulos de publicação. Você poderia falar mais a respeito? Ah, sim, eu falei. Acabou que eu respondi, né? Ensaio, resenha e tal. Tá? Deixa eu ver aqui. Meu TCC, posso tentar publicar em revista? Pode. Ó, Fernando, resenha de livro, tem alguma regra formal para isso? A regra da revista. Em geral, a revista coloca tamanho, esse tipo de coisa. Tá? Vamos lá. Artigo científico também. Ó, Paulo, eu preciso melhorar a produção. Tá no lugar certo, Paulo. E a que horas tem, gente? Que eu 5 horas vou fazer uma live lá na comunidade do Facebook da imersão. Para publicar em congresso, qual o modelo? Depende do congresso. O congresso em geral dá o modelo, tá?
Uma entrevista de pós-doc, o professor falou logo de cara, quais são as produções? Aí você vira a máquina de produção em revistas. Tem isso, né? Mundo acadêmico a gente virou número também, né? E não é para ser assim. A gente tem que produzir com agilidade e qualidade. E não só agilidade. O método em 10 ele também tem controle de qualidade. Tá? Vamos lá. Seu perfil tem muito conteúdo de qualidade. Por onde começar? Indico uma trilha. Show de bola. Sabe qual é a melhor trilha? Na minha visão, são a playlist de mentorias. Lá no YouTube, Rei. Entra lá no YouTube do Produção Acadêmica e tem uma playlist assim, mentorias. Ali eu acho que é o melhor, porque eu pego a pessoa mais na mão e aí eu vou passo a passo com ela e tal. Tende a ser uma coisa que para quem está iniciando funciona melhor, tá? Inclusive vou fazer uma mentoria daqui a não sei quanto tempo, eu estou sem relógio. Mas às 5 horas eu vou fazer uma mentoria, você está convidado, tá? Aí o Emerson, tá triste porque te reprovou na seleção, mas não deixa cair não, Emerson. Parte para a próxima, tá? Não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui agora, mas já iluminou 90% dos caminhos. Ô Thiago, deixa eu te falar o que está acontecendo aqui, cara. É porque às vezes eu faço caminhada, eu faço em formato de live e eu falo um bando de coisa que vem na minha cabeça. Então é só isso. Mas que bom que tá ajudando alguém. Adorei, cara. Ai, 3h40. Não, ainda dá tempo de tomar banho, hein? Porque fazer live fedorenta não dá, não. Professor, o senhor está falando agora que nós fazemos mestrado online, o que o senhor acha da Funiber? Não conheço, não sei o que é, nem se é boa, se não é, tá? A questão não é o mestrado ser online ou presencial, tá, gente? A questão não é pós ser online ou presencial, a graduação ser online ou presencial. A questão é se a universidade é comprometida e os professores que estão dando aula lá são comprometidos, né? Essa é que é a parada, tá? Tem mestrado online bom, tem mestrado online ruim. Tem motorista de Uber bom, tem motorista de Uber ruim. Tem advogado bom, advogado ruim. Tem professor bom e professor ruim. Tá? Então, assim, tudo na vida tem bom e tem ruim. O que faz algo ser bom ou ruim não é se ele é online ou presencial. Tá? Não é se ele é online ou presencial. Tá? É a qualidade da universidade e o comprometimento dos professores. E óbvio, a gente, enquanto aluno, a gente tem que fazer a nossa parte, sabe? Então, tem esse estigma, né? Mas eu acho que a pandemia deixou de joelhos, né? A galera que falava que o presencial era melhor porque era presencial. O presencial pode ser melhor se o professor presencial é bom. O professor online pode ser melhor se o professor online é bom, né? Agora, tem uns mais antar que dão aula, sem comprometimento nenhum, desatualizado, dá aula com um negócio que já atualizou, igual meu professor de Direito Marítimo. O cara dava aula, ele falava o tamanho da plataforma continental, eu acho que o nome é esse, né? Plataforma continental, aquela coisa do mar territorial. Ele usava o tamanho da plataforma continental da época do regime militar. E já tinha mudado a plataforma continental 3 vezes. 3 vezes. E o cara ainda dava aula. Agora, um cara desse, tem como dar uma aula boa presencial online? Não tem, o problema é o cara. Sabe, chegar com papel velho, amarelado para dar aula, já tinha mudado 3 vezes o tamanho da plataforma. Meu Deus do céu, gente. Aí vem falar que o problema é online? O problema é a pessoa. Sabe? Então, tem professor bom e ruim em tudo que é lugar. Tá, gente? Reconhecimento no Brasil. Mestrado, doutorado no exterior, nenhum tem reconhecimento no Brasil, né, gente? Para reconhecer no Brasil tem que seguir o procedimento brasileiro, tá? Nem Harvard. Estudei em Harvard. Não vale nada no Brasil enquanto você não fizer o reconhecimento, tá? Lembrando que graduação, a palavra é revalidação. E mestrado, doutorado, a palavra é reconhecimento.
tá? E reconhecimento se faz de várias maneiras, né? Tem um reconhecimento simplificado, que é através do portal Carolina Bore, ou através de acordo entre a Universidade Brasileira e a Universidade Estrangeira, ou reconhecimento padrão, que é aquele que se faz sem o portal Carolina Bore ou sem acordo de reconhecimento. Tá? Então, é isso, tá? Todo mestrado no exterior não é reconhecido no Brasil. O MEC só tem jurisdição no Brasil, digamos assim. Ó, fiz uma pesquisa de campo em uma escola antes da pandemia. Posso usar essa pesquisa para fazer monografia da faculdade? Ou não seria aceito pela banca? Bom, se você fez a pesquisa de campo e essa coleta foi autorizada, né, pela instituição aí, pela escola, por que não? Talvez o que possam te pedir é passar pelo comitê de ética, né? Ou ter passado pelo comitê de ética, tá? Então é isso. Beleza, gente? Galera, então foi muito bom aí contribuir com vocês nessa caminhada. Eu caminho, perco uma gordurinha, ainda ajudo alguém aí, pelo menos com alguma coisa. Ó, o Cato, o que você acha desses cursos online estilo MOOC? Vale a pena pagar? Cara, tem bom e tem ruim, entendeu? Sabe como é o meu critério para ver se um curso online vale a pena ou não? Eu sempre faço curso online, eu sempre estou estudando. O meu critério é o seguinte: primeiro, é o lastro do professor. Esse professor aí, que está falando que vai me ensinar isso, ele tem lastro? Né? Por exemplo, vou fazer um curso de produção acadêmica. O professor tem produção acadêmica? Sabe? Então esse é um primeiro critério para mim, tá? Não estou falando que é o certo, não. Beleza? Eu estou falando com os critérios que eu uso, porque eu sempre estou estudando. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é se esse curso produz resultado. Em quem? No professor? Não, nos alunos. De que adianta você ter um professor Jedizão, 1000 currículos gigante e tal, beleza, ele tem lastro, mas se ele não souber passar isso para os alunos, esses mesmos resultados, não adianta de nada, sabe? Então, o meu outro critério é saber se aquilo que é ensinado, ele consegue passar para outros alunos e os alunos terem o mesmo resultado que ele. Tá? Então é isso. Tá? Então, esses são os meus critérios. Por que o PPA ele é tão desejado assim no mundo acadêmico? Não é por minha causa. É porque ele produz resultado nos alunos. E não é só 1 em 10. É aprovação mestrado, doutorado, pós-doutorado, é publicação, aprovação como professor, concurso público, universidades privadas. É isso que faz com que o PPA seja tão valorizado. Não é por causa do meu currículo, né? Meu currículo ajuda na credibilidade. Mas se eu fosse um cara que não produz resultado em ninguém, não ia adiantar. Ó, o Zinemal, ó. Plataforma continental possui seu próprio tamanho dependendo da região. Talvez seja confundido com zona econômica. Pode ser, Zino, pode ser. Porque essa aula tem muitos anos, né? Então, de repente, ele estava usando o tamanho errado dessa zona econômica aí. Eu sei que, meu irmão, era muito errado o negócio. Era assim... Era um negócio que já tinha mudado várias vezes. E o cara ainda dava aula com tamanho desatualizado de 20, 30 anos antes, sabe? Então, era nesse sentido. Beleza, galera? Ó, vou tomar um banho. Vocês tomem o lanche aí. 5 horas, vou fazer uma mentoria lá na comunidade da imersão. Basicamente eu vou chamar lá a galera que tá travada com tema, tá? Então a galera que tá bloqueadaça com tema, e vou desbloquear o sujeito ou a sujeita lá, tá? Então vai ser na hora, quem for mais rápido aí leva. Qualquer área do conhecimento, não importa. Produção acadêmica é outro esporte, tá? Que independe de área do conhecimento. E quem quiser chegar lá na imersão, tá? Vai ser bem-vindo.
E mesmo que você não seja escolhido, né? Porque eu não vou conseguir atender 20 pessoas ao mesmo tempo, tá? Mas só de você ver como é que é a mentoria já te ajuda aí para você também destravar. Beleza? Muito bom aí. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.